Olá, amigos, professor Ruto Aragão, novamente aqui, direto do DG Cursos e Preparatórios, né? Dando continuidade aos nossos vídeos sobre genética. Né? E aí, a aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho, vamos começar uma série, né, daqueles fenômenos que não foram previstos por Mendel, que não dariam certo se a gente tivesse apenas a genética de Mendel como norte. Então, a partir do momento que você encontra variações, diferenças, exceções, você cria um novo capítulo na genética, né, que seriam os casos não previstos por Mendel. E um deles é a polialelia. Né? Nós já vimos, por exemplo, lá na genética de Mendel, que a dominância ela é completa. O azão domina o azinho. O azão é o dominante, o azinho é o recessivo. Azão-azinho é heterozigoto. Entretanto, existem casos, por exemplo, de dominância incompleta, né? Onde, por exemplo, o azão é vermelho, o azinho é branco, mas o azão-azinho é rosa. Né? Uma dominância incompleta ou uma codominância, os dois se manifestam e aí vai gerar um fenótipo rosa. Mas um fenômeno curioso na genética é o da polialelia. O que é a polialelia? Polialelia é a ocorrência de alelos múltiplos. Notem o seguinte, você só tem para cada cromossomo um outro igual, um par. São chamados cromossomos autossômicos pares, né? São os homólogos. Nesse par de cromossomos, você só pode ter um par de alelos para cada característica. Né? Então, ou você tem um azão, ou você tem um azinho. Mas, para algumas situações, vão existir variações dentro desses dois alelos. Azão, azinho e o que mais? Bom, como eu não posso chamar essas variações por outras letras, porque elas seriam outros genes, nós vamos normalmente usar expoentes nessas letras. Nós vamos normalmente usar expoentes nessas letras. Né? Então, o azão 1, o azão 2, o azinho. Então, nós já temos 3 alelos. Lembrando que só podemos ter 2 no nosso genótipo. Tá? Mas, se eu tenho 3 variações, eu não tenho mais apenas aquelas, né, aqueles 3 genótipos diferentes. O azão-azão, o azão-azinho e o azinho-azinho. Repare, porque se eu tenho 2 anelos, um dominante e um recessivo, eu só posso montar, né? Perdão. Eu só posso montar o azão com o azinho. O azão com o azão, o azinho com o azinho, o azão com o azinho. 3. Mas se eu tenho variações alélicas, eu posso ter mais genótipos que esses 3. Vamos trabalhar com um exemplo para a gente poder entender melhor. Descobriu-se, né, que uma raça de coelhos, em relação ao pelo, apresentavam 4 variações de pelo diferentes. 4 variações de pelo diferentes. E aí nós chamamos o todo branco, né, de coelho albino. O branco com manchas pretas, principalmente nas patas, nas orelhas, ao redor dos olhos, lá no rabinho, a gente chama ele de himalaio. Temos o coelho chinchila, que é um coelho com partes mais escuras, partes mais claras, marrons. E temos o coelho agouti, que alguns autores chamam de selvagem. Esse é um coelho em que o pelo ele é todo degradê, ele vai de preto na base até marrom na ponta, ele é uniforme. Então, dentro da genética de Mendel, não poderíamos ter 4 fenótipos para um gene. Dentro da genética de Mendel, nós só poderíamos ter para um gene
2 fenótipos, ou no máximo 3 fenótipos. Tá? Se tivéssemos uma ausência de dominância, ou uma codominância, ou uma dominância incompleta, mas aqui nós temos 4. E aí os geneticistas pesquisaram e descobriram que são 4 variações do mesmo gene, do gene C. E aí a gente vai usar um expoente em cada gene para determinar quem é ele. Se ele é o C do agute, se ele é o C da chinchila, se ele é o C do himalaia, se ele é o C do albino. E aí, dentro disso, determinar também quem é o dominante, porque você deve ter um que ser dominante para todos os outros. Então, a partir dessas descobertas, concluímos que o agute é o dominante para todos eles, o chinchila é dominante para o himalaia e para o albino, o himalaia é dominante para o albino e o albino totalmente recessivo. Partindo desse princípio, o himalaia é o Czinho. O agute, ele vai ser representado pelo C+. Então eu posso ter um agute homozigoto ou agute heterozigoto para chinchila, que eu represento pelo CCH. Ou agute dominante para o himalaio, que eu represento o CH. Ou agute heterozigoto para o albino. Perfeito? O chinchila, ele pode ser homozigoto ou heterozigoto para himalaio ou heterozigoto para albino. O himalaio pode ser homozigoto ou heterozigoto para albino, enquanto o albino é totalmente recessivo. Nesse caso, vamos imaginar hipoteticamente o cruzamento de um coelho agute heterozigoto para himalaio. Opa, então vamos aqui no cantinho, vamos fazer agute heterozigoto para himalaio. Com um coelho himalaio heterozigoto. Himalaio heterozigoto. Preciso dizer que ele é heterozigoto para albino? Não. Ele só pode ser heterozigoto para albino. Perfeito? Então, e agora o cruzamento disso? O cruzamento normal é aquela famosa distributiva da matemática. Né? Então, olha para cá. O que eu tenho aqui? C mais CH. C mais Czinho. CH, CH. CH, Czinho. O que eu tenho aqui? Eu tenho agute, agute, himalaio, himalaio. 50% de coelhos agute, 50% de coelhos himalaios. Correto? Então, nosso primeiro exemplo, pelagem de coelhos. O segundo exemplo é um exemplo que deu ao descobridor dele, Carl Landsteiner, o prêmio Nobel de Medicina de Fisiologia Humana. O Carl Landsteiner era um pesquisador que dedicou a vida ao estudo de diversas doenças, como sífilis. Né? Mas talvez a maior descoberta da vida dele tenha sido do grupo sanguíneo sistema ABC. Já eu vou explicar, vocês vão entender por que eu não falo ABO, como é normal falar, é comum falar, né? AB0. Ele descobriu um sistema que permitiu, a partir da descoberta dele, permitiu que as transfusões sanguíneas devem ser feitas com total tranquilidade entre doador
e receptor. Perfeito? O Karl Steiner, ele ficava muito preocupado porque das transfusões sanguíneas, deixa eu explicar a vocês como era feita uma transfusão sanguínea até antes de Landsteiner ter trabalhado com isso. Você pegava o doador, você pegava o receptor, tirava sangue daqui e botava ali. Ponto, acabou. De cada 10 pessoas que recebiam sangue, 3, 4 desenvolviam um quadro de choque, desenvolviam um quadro de intolerância total e morriam. Landsteiner, ele começou a se preocupar com isso e ele descobriu uma coisa muito interessante. Ele descobriu que no sangue de algumas pessoas, havia uma substância que ele chamou de aglutinogênio. O aglutinogênio era uma substância que era responsável por fazer o sangue do receptor aglutinar dentro dos vasos sanguíneos. E ao aglutinar, perdão, estou saindo de uma tribo horrível, gente, então a garganta está um pouco falhando aí. Esse sangue aglutinado dentro dos vasos sanguíneos e a pessoa ia a óbito. Então, um choque anafilático absurdo e a pessoa ia a óbito, evoluía a óbito. Ele descobriu essa substância. A primeira substância que ele descobriu, ele chamou de aglutinogênio A. Continuando as pesquisas, ele descobriu uma segunda substância diferente da A, que ele chamou de B. Então, algumas pessoas tinham nos seus glóbulos vermelhos, nas suas hemácias, o aglutinogênio A. E aí, na hora, convencionou-se chamar essas pessoas, dizer que essas pessoas pertenciam ao grupo sanguíneo A. Então, quem tem o aglutinogênio A vai pertencer ao grupo sanguíneo A. Quem tem o aglutinogênio B pertence ao grupo sanguíneo B. Continuando as pesquisas, ele descobriu que algumas pessoas tinham os dois aglutinogênios. Tinham o aglutinogênio A e o aglutinogênio B na superfície dos seus glóbulos vermelhos. E aí convencionou a dizer que essas pessoas pertenciam ao grupo AB. E aí passa a impressão, né, de que ele continuou a pesquisa e descobriu que havia um terceiro aglutinogênio que ele chamaria de O. Não faz sentido. Porque se ele descobre um terceiro aglutinogênio, tem que ser o C. Na verdade, ele descobre que algumas pessoas não possuíam aglutinogênio nenhum. E aí, quem não tem aglutinogênio pertence ao grupo sanguíneo 0. Mas com o passar do tempo, na hora que você lê sistema AB e vê uma bolinha do lado, você não percebe que, na verdade, essa bola não é um O, essa bola é um número, um 0. E aí, com o tempo, a gente passou a adotar o O como referência. Mas nós, que estamos estudando, estamos aprendendo, né? A gente vai passar a usar a expressão correta, tecnicamente correta, no meio acadêmico, mas no meio comum, no meio popular, a gente pode continuar usando o O, tá bom? Então, e aí, o Landsteiner descobriu o seguinte, que só o aglutinogênio, tá? Lembrando que esse aglutinogênio está nas hemácias, tá? Nas hemácias. Ele continua e ele descobre o seguinte, que na verdade, a reação se dá quando essas hemácias entram em contato com anticorpos no soro, no plasma.
chamou a esses anticorpos de aglutinais. Perfeito? Ele chamou esses anticorpos de aglutininas. E ele pesquisando, ele percebe coisas interessantes. Por exemplo, quem tem os seus glóbulos vermelhos, o aglutinogênio A, é óbvio que ele não pode ter no seu próprio soro aglutininas anti-A. Ele não pode ter no seu soro aglutininas anti-A. Perfeito? Mas ele vai ter aglutininas anti-B. É natural. Todo mundo que é sangue A possui aglutinina anti-B. Da mesma forma que todo mundo que é sangue B possui aglutinina anti-A. Da mesma forma, meus amigos, que quem tem os dois aglutinogênios não pode ter aglutinina no soro. Senão ele se mata, né? Ele se mata. E quem não tem aglutinogênios acaba por ter as duas aglutininas. Partindo desse princípio, meus amigos, partindo desse princípio, Landsteiner cria uma tabela de transfusões. Uma tabela de transfusões. Tá? Para essa tabela de transfusões, o que nós vamos fazer? Nós vamos posicionar o sangue 0 no topo, o sangue AB embaixo. Perfeito? A e B. Amigos, reparem vocês o seguinte: a reação ela vai ocorrer no sangue do receptor. O sangue de quem está recebendo. Então, queridos, reparem, eu posso pegar o sangue 0, o sangue O, e dar esse sangue para quem é sangue A. Quem é A tem anti-B, mas o O não tem B. Eu posso dar? Posso. Pode vir daqui para cá? Pode, sem problema nenhum. Mas pode ir daqui para cá? Eu posso dar de A para O? A tem aglutinogênio A. O O tem aglutinina anti-A. Não pode. Não pode. Continuando o raciocínio, O pode doar para B. O, que não tem aglutinogênio, pode doar para B. Mas B pode doar para O? Também não. Ó, daqui para cá não pode. O pode doar para B? O pode doar para B sem aglutinogênio, sem aglutinina. Mas a B pode doar para O? Olha aqui, ó, os dois aglutinogênios, as duas aglutininas. Essa doação aqui é a pior de todas. Não pode. A pode doar para a B? A B não tem aglutinogênio nenhum. Desculpa, aglutinina nenhum. Então, pode. B também pode. E cada um deles pode doar para ele mesmo. Correto? Então, Karl Landsteiner, a partir dos estudos de aglutinogênio e aglutinina, determina essa possibilidade de doações de sangue. Obviamente, que a gente vai ver mais à frente, que essas doações não são feitas também de forma liberada. Tá? A gente vai ver que há um limite para essas doações. O ideal é que cada indivíduo receba seu próprio sangue, seu sangue igual ao dele. Se eu sou A, a preferência é por receber A. Perfeito? Já já a gente volta com a continuação dos trabalhos de Landsteiner. Tá bom? Até já!